Olá, pessoal! Como vocês estão? Como estão os estudos? Hoje vamos dar prosseguimento na leitura e acompanhamento da Lei Orgânica do município de Palmeiras de Goiás. Esta é a aula 6, a gente encerra hoje esse tema. Vou tentar trazer para vocês, em alguma outra aula, algumas resoluções de questões relativas à Lei Orgânica. Nós começamos o assunto na aula 5 sobre o Sistema Único de Saúde no âmbito do município e vamos prosseguir hoje a partir do artigo 149. Então, foco no foco, bora lá! As ações e serviços de saúde realizadas no município, do âmbito do município, que integram a rede regionalizada e hierarquizada, ela é organizada de acordo com as seguintes diretrizes. O comando único, exercido pela Secretaria Municipal de Saúde, ou equivalente, a integridade na prestação de ações de saúde, a organização de distritos sanitários com alocações de recursos técnicos e práticos de saúde, adequada à realidade epidemiológica do local. Também tem como diretriz a participação em nível de decisão de entidades representativas dos usuários, dos trabalhadores de saúde e dos representantes governamentais na formulação, gestão e controle de política municipal e das ações de saúde através do Conselho Municipal, de caráter deliberativo e prioritário. Direito do indivíduo de obter informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes à promoção, proteção e recuperação de sua saúde e da coletividade. Como parágrafo único, o limite dos distritos sanitários, referido no inciso 3 deste artigo, constarão do Plano Diretor de Saúde e serão fixados segundo os seguintes critérios. Quais são os critérios para definir o limite dos distritos sanitários? São a área geográfica de abrangência, a adstrição de clientela e a resolutividade dos serviços à disposição da população. O prefeito ele convocará anualmente o Conselho de Saúde para avaliar a situação do município, com ampla participação da sociedade e fixar as diretrizes gerais de política de saúde do município. A lei disporá sobre a organização e funcionamento desse Conselho Municipal e terá as seguintes atribuições: formular a política municipal de saúde a partir das diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde, planejar e fiscalizar a distribuição dos recursos destinados à saúde, aprovar a instalação e funcionamento de novos serviços públicos ou privados de saúde, atendidas às diretrizes do Plano Municipal de Saúde. As instituições aprovadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferências entidades filantrópicas ou as sem fins lucrativos. O Sistema Único de Saúde, no âmbito do município, será financiado com recursos do orçamento do município, do Estado, da União e da Seguridade Social, entre outras fontes. Os recursos destinados às ações e serviços de saúde do município constituirão o Fundo Municipal de Saúde, conforme dispuser a lei. O montante dessas despesas de saúde não poderá ser inferior, é importante frisar isso, a 15% das despesas globais do orçamento anual do município. Então, de todas as despesas do município para o orçamento anual, 15% tem que ser com saúde. O prefeito responde caso isso não se cumpra. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção de instituições privadas com fins lucrativos. Então, se houver alguma instituição privada para fins lucrativos, não poderá ser destinado nenhum recurso do governo. Sobre a política urbana. A política urbana, o desenvolvimento da política urbana, ele é executado pelo Poder Público Municipal, conforme o artigo 182 da Constituição Federal, e tem por objetivo ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade, seus bairros, distritos e aglomerados urbanos e garantir o bem-estar de seus habitantes. Para assegurar essas funções sociais da cidade, o Poder Executivo deverá utilizar os instrumentos jurídicos, tributários, financeiros e de controle urbanístico existentes e que estão à disposição do município. O município promoverá, em consonância com a política urbana e respeitadas as disposições dos planos diretor, os programas de habitação popular destinados a melhorar as condições de moradia da população carente do município. A ação do município deverá orientar-se para, em relação à política urbana, ampliar o acesso a lotes mínimos dotados de infraestrutura básica e serviços de transporte público coletivo.
estimular e assistir, teoricamente, projetos comunitários e associativos de construção de habitação e serviços, urbanizar, regularizar e titular as áreas ocupadas por população de baixa renda, possíveis de urbanização. Na promoção de seus programas de habitação popular, o município deverá articular com os órgãos estaduais, regionais e federais competentes. Algumas atribuições do município elas são articuladas com cooperação ou fiscalização do Estado e da União, relativa à educação, à saúde, à assistência social, são alguns e da habitação, são alguns temas que existe trabalho conjunto entre as três esferas. E, quando couber, estimular a iniciativa privada a contribuir para aumentar a oferta de moradias adequadas e compatíveis com a capacidade econômica da população. O município deverá incrementar o serviço de saneamento básico, visando a melhoria de condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e os níveis de saúde da população. O saneamento básico é um item essencial para uma boa qualidade de vida e um excelente nível de saúde, né? E de saúde e bem-estar. Então, o município deverá incrementar, sempre que possível, esse saneamento para melhorar as condições. A ação do município deverá orientar para ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de serviço de saneamento básico, assim como executar programas de saneamento em áreas pobres, atendendo a população de baixa renda com soluções adequadas e de baixo custo para abastecimento de água e esgoto sanitário. O município deverá manter articulação permanente com os demais municípios da sua região, com o Estado, visando a racionalização da utilização dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União. O município, na prestação de serviço de transporte público, fará obedecer os seguintes princípios básicos: segurança e conforto dos passageiros, garantindo em especial acesso às pessoas portadoras de deficiência física, prioridade a pedestres e usuários de serviço, uma tarifa social assegurada a gratuidade aos maiores de 65 anos, proteção ambiental contra a poluição atmosférica e sonora, integração entre os sistemas e meios de transporte e a racionalização de itinerários, e participar das entidades representativas da comunidade e dos usuários no planejamento e na fiscalização dos serviços. Em relação ao meio ambiente, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal e à coletividade, é dever de todos, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar essa proteção, esse cuidado com o meio ambiente, a efetividade desse direito, que cabe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genérico do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genérico. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei. Vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos e que justifique a sua proteção. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental e que se dará publicidade. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, essa educação sobre a preservação do meio ambiente ela tem que estar sendo passada através do ensino, desde das séries iniciais, em todas as etapas, para que haja uma preservação, pois são recursos necessários à vida. Proteger a fauna e a flora, vedados na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. O município também auxiliará o Estado na fiscalização da caça, da pesca profissional, podendo criar a Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal, ela não só vai proteger os bens os bens públicos
enquanto os construídos, as edificações, mas também os naturais, fazendo uma fiscalização sobre esse controle, auxiliando dessa forma o Estado na fiscalização. Aquele que explorar os recursos minerais, inclusive extração de areia, cascalho e pedreiras, fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma de lei. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais administrativas, independente da obrigação de reparar os danos. Sobre os imóveis rurais, estes manterão 20% da sua área total com cobertura vegetal nativa para a preservação da fauna e flora presentes. As reservas deverão ser delimitadas e registradas junto ao órgão competente na forma da lei, vedada sua redução e remanejamento, conforme mesmo no caso de parcelamento do imóvel. O poder público realizará inventários e mapeamentos necessários para atender às medidas definidas neste artigo. O município criará unidades de conservação destinada a proteger as nascentes e cursos mananciais, que sirvam ao abastecimento público, tem o seu leito em caráter legalmente protegida por unidade de conservação federal, estadual ou municipal e constituem-se, no seu todo ou em parte, um ecossistema sensível a critério do órgão estadual competente. A lei estabelecerá as condições de uso e ocupação ou sua proibição, quando se implicar impacto ambiental negativo das planícies de inundação ou furos de vale, incluindo as respectivas nascentes ou as vertentes com declive superior a 45%. Então, para a planície de inundação ou fundos com declive superior a 45%, a lei estabelecerá condições para que seja ocupado o local. Caso isso implique em algum impacto, esse uso venha criar algum impacto negativo. A vegetação das áreas marginais aos cursos de águas, nascentes e margens ao lado ou topos de morro, numa extensão ainda a ser definida, é considerada sua preservação permanente, sendo obrigatória a recomposição. É vedado o desmatamento até uma distância de 20 metros das margens dos rios, córregos e cursos d'água. Sobre a atuação municipal na zona rural e político-agropecuária. Como atuação do município na zona rural, eles terão os seguintes principais objetivos: oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor e ao trabalhador rural condições de trabalho e de mercado para os produtos, a rentabilidade dos empreendimentos e a melhoria do padrão de vida da família rural. Garantir o escoamento da produção, sobretudo sobre o abastecimento alimentar. Assistir aos mini e pequenos produtores com maquinário agrícola indispensável ao trato e manejo da terra em tempo hábil, assim como garantir o ensino pré-escolar fundamental na zona rural, nos lugares de maior densidade populacional. Prestar também assistência médica odontológica à população rural do município, tanto curativa como preventiva, através de postos construídos nos locais mais apropriados e acessíveis, por meio de ambulâncias volantes em dias pré-fixados. Levar ao meio rural toda infraestrutura indispensável à fixação do homem no campo. Apesar dessas atribuições e objetivos da lei orgânica, o município está apto a gerar, a produzir, elaborar novas leis complementares de forma a instruir e atender melhor esses objetivos com mais detalhes. Seria o caso de alguém numa área mais específica para tomar conhecimento. De forma geral, a gente tem uma noção sobre todas as competências, todas as atribuições do município enquanto órgão administrativo, enquanto a prefeitura como um órgão, um ente que administra uma parte do nosso país, do nosso estado. A política agropecuária do município tem por objetivo o pleno desenvolvimento do meio rural, nos termos do artigo 23 e 167 da Constituição Federal e nos termos do 60 e 137 da Constituição Estadual. O Plano Municipal de Desenvolvimento Integrado Rural, elaborado pelo Poder Executivo com a participação dos produtores, trabalhadores e técnicos, apreciado pela COMAB, Conselho Municipal de Agricultura e Abastecimento, aprovado pela Câmara Municipal ao Instrumento Básico de Política de Desenvolvimento e Expansão do Mundo para cada período de administração. Então, será elaborado, pelo Poder Executivo, com a participação deste, um Plano Municipal de Desenvolvimento Integrado Rural. A política agropecuária fomenta e estímulo à agricultura, se consubstancia do Plano Municipal de Desenvolvimento Integrado Rural, levando em consideração os seguintes instrumentos. Então,
Quais são os instrumentos para atendimento à área rural? As estradas vicinais, que são aquelas estradas que têm asfalto, mas que ligam comunidades. Assistência técnica e extensão rural, incentivo à pesquisa e tecnologia, estímulo ao associativismo, especialmente ao cooperativismo e associações comunitárias. Ao fomento de produção e organização de abastecimento alimentar, apoio à comercialização, infraestrutura e armazenamento, defesa integrada dos ecossistemas, manutenção e proteção de recursos hídricos, uso e conservação do solo, patrulha mecanizada com vista a programas de irrigação de drenagem, conservação no solo de microbacias hidrográficas e outros serviços pertinentes, e educação alimentar, sanitária e habitacional. O município dará apoio à assistência técnica e extensão rural proporcionada pelo Estado. No orçamento global do município se definirá anualmente a porcentagem a ser aplicada no desenvolvimento rural integrado. Inclui-se na política agrícola as atividades de agroindustriais, pesqueiras e florestais. O município apoiará a política de reforma agrária e adotará providência para o uso adequado das terras agricultáveis de sua propriedade. Fica instituído o Conselho Municipal de Agricultura e Abastecimento, COMAB, a ser regulamentado e aprovado no prazo de 180 dias da promulgação desta lei orgânica, como órgão consultivo e orientador da política agropecuária de produção e abastecimento. Então, quem é o Conselho Municipal de Agricultura e Abastecimento da COAB? É o órgão consultivo e orientador da política agropecuária de produção e abastecimento. Quem comporá esse conselho? Será integrado por representantes do governo municipal, da assistência técnica e extensão rural, das organizações de produtores, trabalhadores rurais do sindicato rural e das cooperativas agropecuárias, conforme dispuser a lei. Também abordará uma prefeitura, município, a defesa do consumidor. De que forma? Ele vai desenvolver esforços para proteger o consumidor através de orientação e gratuidade de assistência jurídica, independente da situação social e econômica do reclamante, criação de órgão no âmbito da Prefeitura ou da Câmara Municipal para a defesa do consumidor, atuação coordenada com o Estado e a União, visando a dinâmica aplicação do Código do Consumidor e difusão de programas educativos sobre os direitos do consumidor. Haverá também um tratamento diferenciado da microempresa, previsto já em alguns artigos anteriores. O município dispensará tratamento jurídico diferenciado da microempresa e à empresa de pequeno porte, assim definidas em lei. As microempresas e as empresas de pequeno porte instaladas ou que vierem lá no município serão concedidos os seguintes favores fiscais: a isenção de taxa de licença para a localização do estabelecimento, a isenção do imposto sobre os serviços de qualquer natureza e dispensas de escrituração fiscal, ficando obrigada a manter arquivada a documentação relativa ao registro e à fiscalização sanitária, quando for o caso, ou em atos negociais que praticarem ou que intervierem. Alguns desses artigos, eles são regulados sobre uma lei máxima. Então, apesar da lei orgânica, ela está subordinada à lei orgânica do Estado, que está subordinada à Constituição Federal. Então, sempre prevalece as leis federais sobre as leis municipais. A autorização para utilizar um modelo simplificado de notas fiscais de serviço a cupom de máquina registradora na forma e por instrução da Secretaria de Finanças da Prefeitura. Então, esses são detalhes muito específicos que não vão cair na prova de vocês, porque é um conhecimento bem geral sobre a lei orgânica. Então, esses detalhes mais de fiscalização vai cair para um cargo mais específico e deve ser acompanhado de leis complementares a respeito desse assunto. Sobre a educação, a cultura, o desporto, o lazer, a família, o idoso e o deficiente. Quais são as atribuições o que o município atua nesse sentido? Qual o dever do município? Com a educação, serão garantidas as seguintes: o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria, ou seja, estão atrasados, as crianças em atraso escolar também têm direito, independente de não terem cursado no ano que seria previsto. A progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, atendimento educacional especializado aos deficientes pela rede regular de ensino, acesso aos níveis mais elevados do ensino de pesquisa da criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino diurno e noturno regular, suficiente para atender a demanda e adequar às condições do educando, e atendimento ao educando de ensino fundamental, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência de saúde. O acesso ao ensino é obrigatório e gratuito, e de direito
público subjetivo, acionado mediante mandado de injunção. Então, chegando lá na prefeitura, não conseguindo junto à rede o acesso do cidadão que precisa, ele pode fazer esse tipo de cobrança via judicial para que tenha uma vaga na escola para ensino. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo município e sua oferta irregular importa na responsabilidade da autoridade competente. Então, o prefeito ele responde caso ele não consiga atender à demanda da cidade. Ele precisa atuar no planejamento para que ele possa suportar a demanda de cidadãos com a necessidade de educação do ensino fundamental, pré-escolar, enfim, porque o ensino ele é obrigatório. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes essa chamada e zelar junto ao responsável pela frequência escolar. Então, aqui é a participação do município para que acompanhe o rendimento, para que acompanhe a frequência escolar devidamente junto com o diretor da escola e fazendo essa cobrança com o responsável. Ele é responsável por essa presença dos educandos na sala de aula. O sistema de ensino municipal assegurará aos alunos necessitados condições de eficiência escolar. E o ensino oficial do município será gratuito em todos os graus, sendo que atuará prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. O ensino religioso de matrícula facultativa constitui disciplina de horários da escola oficial do município e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, obviamente. O município orientará por todos os meios a educação física, que será obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino e nos particulares que recebem auxílio do município. O ensino é livre à iniciativa privada, ou seja, a iniciativa privada pode abrir estabelecimentos para o ensino, desde que atenda às seguintes condições: o cumprimento das normas federais de educação nacional, que tem a hierarquia, ela tem sobre as leis municipais, e também a autorização e avaliação da qualidade pelos órgãos competentes. Os recursos do município são destinados às escolas públicas, podendo se dirigir às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei federal que comprove a finalidade não lucrativa. Então, o governo pode encaminhar recursos para uma escola comunitária ou filantrópica, desde que realmente tenha finalidade não lucrativa. E aplique seus excedentes financeiros em educação. Assegurem a destinação de seus patrimônios a outra escola comunitária, filantrópica ou profissional, ou no município, no caso de encerramento de suas atividades. Esses recursos que a gente está falando, eles são destinados à bolsa de estudo para o ensino fundamental, na forma da lei, para que os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e custos regulares na própria rede pública, na localidade de sua residência, na residência do educando, ficando obrigado o município a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Então, se há demanda para aquela localidade, o governo tem que trabalhar, atuar para que ele consiga atender a demanda de educandos. E o município ele auxiliará por meio ao seu alcance as organizações beneficentes, culturais e amadoristas nos termos da lei, sendo que as amadoristas e as colegiais terão prioridade no uso de estádio, campos e instalações de propriedade do município, como papel em relação ao cuidado e bem-estar da população. Essas atividades culturais e esportivas o governo deve promover, incentivar, e aí dentro do seu alcance ele deve facilitar dar prioridade a esse acesso para que possa desenvolver a comunidade. O município manterá o professorado em nível econômico, social, cultural e moral à altura de suas funções, garantindo o processo de formação pedagógica para se manter no seu padrão de qualidade. O orçamento anual do município deverá prever a aplicação de 25% da receita de impostos, incluindo a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino público, preferencialmente no pré-escolar e fundamental. Você lembra que a gente tinha 15% do total de despesa, então se o governo vai gastar 100 mil, ele tinha que gastar pelo menos 15 mil com a saúde. No caso da educação, ele não está baseado no quanto o governo está gastando, mas em quanto ele está recebendo. Então, são 25% da receita de impostos.
incluindo o que vier de transferência. Tem alguns fundos e o município ele recebe parte desses fundos nacional, de federal e estadual para ser aplicado na educação. Ele deve fazer essa aplicação. Não só da arrecadação dos fundos próprios para a educação, que ele deve investir integralmente, mas também de outros tipos de transferências que não têm a ver diretamente com o tributo. No caso, os 25%. Em relação à cultura, é dever do município e da sociedade promover, garantir e proteger toda manifestação cultural, assegurar plena liberdade de expressão e criação, incentivar e valorizar o produto e a difusão cultural. De que maneira? Aperfeiçoamento dos profissionais da cultura, criação e manutenção dos espaços públicos equipados e acessíveis à população para diversas manifestações culturais, incentivar o intercâmbio cultural com os municípios goianos, com outros estados, com a União e outros países, criação e instalação de bibliotecas no município, defesa de sítios de valor histórico, ecológico, arqueológico, espeleológico e etnológico, conforme o artigo 216 da Constituição Federal, fazer inventário, desapropriação de edificações de valor histórico, artístico, arqueológico, registro de vigilância, tombamento e outras formas de acautelamento e preservação de patrimônio cultural palmeirense, criação, implantação, fiscalização e manutenção de espaços para feiras artesanais, com comercialização e divulgação do produto com a participação de artesãos de Palmeiras de Goiás. Cabe ao município a criação e manutenção do arquivo de acervo histórico-cultural de Palmeiras de Goiás. As atividades em relação ao desporto e lazer, as atividades físicas sistematizadas, os jogos recreativos e desportos, nas suas diferentes manifestações, são direitos de todos e dever do Estado, conforme o artigo 217 da Constituição Federal. O fomento às práticas desportivas formais e não formais será realizado por meio de respeito à integridade física e mental do desportista, autonomia de entidades e associações, destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional do deficiente e, em caso específico, para o desportista de alto rendimento, tratamento diferenciado para o desporto profissional e o amador, proteção e incentivo às manifestações desportivas de criações nacionais e olímpicas, criação de condições necessárias para garantir acesso de deficientes à prática desportiva terapêutica ou competitiva. A prática de desporto ela também é de livre iniciativa privada. O poder público apoiará e incentivará o lazer, reconhecendo como forma de promoção social. O município poderá manter convênios com entidades e associações para a prática do desporto e do lazer, sobretudo visando o apoio às comunidades mais carentes. É dever do município, com o incentivo de prática desportiva, dar-se-á. Esse dever do município dar-se-á de que maneira? Pela criação e manutenção do espaço próprio à prática desportiva nas escolas, jogadores públicos, bem como a elaboração de seus respectivos programas. Incentivos especiais à interiorização das pesquisas no campo de educação física, desporto e lazer. Organização de programas esportivos para adultos, idosos, deficientes e otimizar a saúde da população, visando otimizar a saúde da população e o aumento de sua produtividade. A criação de uma comissão permanente para tratar do desporto dirigido aos deficientes, destinando a este fim recursos humanos e materiais, além de instalações físicas adequadas. Também criará o Conselho Municipal de Educação e Cultura, através de lei, e que vai regular o funcionamento das atribuições. Sobre a família do idoso e do deficiente. A família, a base da sociedade, receberá especial atenção ao município para assegurar os benefícios e os cumprimentos dos objetivos previstos na Constituição Estadual e Federal e manterá programas de assistência à criança, adolescente, ao idoso e ao deficiente. Para a execução desses cuidados, ele vai tomar as seguintes medidas: amparo às famílias numerosas e sem recursos, ação contra os males que são instrumentos de dissolução da família, estímulos aos pais, às organizações para a formação moral, cívica, física e intelectual da juventude, colaboração com as entidades assistenciais que visem a proteção da educação da criança, ampara as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. Colaboração com a União, com o Estado e com outros municípios para a solução dos problemas dos menores desamparados ou desajustados, através de processos adequados de permanente recuperação. A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e dos edifícios de uso público e facilidade de acesso nos transportes coletivos aos portadores de deficiência física. Os portadores de deficiência física e de limitação sensorial, assim como as pessoas idosas, terão prioridade para exercer o comércio eventual ou ambulante no município. Sobre as disposições finais.
A partir da promulgação de uma lei orgânica, sempre acontece alguns momentos transitórios em fase de adaptação por um período a partir dessa promulgação. Então, nesse caso aqui, ele falou sobre os 10 primeiros anos da promulgação, que vai desenvolver esforços com a mobilização de todos os setores da sociedade com a aplicação de pelo menos 5% acima da porcentagem obrigatória para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental. Então, essa era uma atuação do município com um esforço acima do que é solicitado. A gente tinha lá 25% e ia investir 5% a mais para que nos primeiros 10 anos para tentar eliminar o analfabetismo. A respeito dessas disposições finais, também ele trata sobre manter um organismo efetivo para recepção, análise e conclusão a respeito das reivindicações populares apresentadas por entidades representativas da comunidade, especialmente sobre as que versem sobre educação, saúde, promoção, integração social, habitação, meio ambiente, esporte e lazer. As disposições transitórias, elas são somente enquanto estão em fase de implantação da lei orgânica, está acontecendo, ela está surgindo, está se fazendo valer a partir da promulgação. Então, nesse momento vai ser criado um parque industrial em Palmeira de Goiás a ser instalado em local próprio, por uma comissão especial nomeada pelo chefe do executivo. Vai ter a escolha de alunos excepcionais, criada pela Lei Municipal de 89, deverá ser implementada pelo Poder Executivo e entrar em funcionamento em 12 meses, a contar da publicação da lei orgânica. O município terá também um prazo de 120 dias a contar da promulgação para adaptar e corrigir definitivamente o quadro especial e seus vencimentos ou remunerações. Então, todos os ajustes necessários do que está determinado aqui precisa ser feito a partir da promulgação da lei orgânica. Ele tem um prazo para executar. Até a entrada em vigor da lei complementar, que se refere ao artigo 165, serão obedecidas as seguintes normas. O projeto do plano plurianual para a vigência até o final do exercício financeiro do mandato subsequente será até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício. É um transitório. Depois ele recebe um outro prazo para executar, então você não precisa se preocupar sobre esse momento da implantação, desse período em que está entrando em vigor a lei orgânica. Também tratado em algum artigo anterior, comentei sobre as leis complementares, para que possa fazer especificar como determinados assuntos, ações serão executadas pelo município. Então, aqui no artigo 189, ele fala que para que a lei orgânica possa ocorrer de forma perfeita, acontecer, ser possível de ser executado, o município vai ter que editar leis complementares em até 2 anos a contar da promulgação. E também, no prazo de 180 dias após a promulgação, o executivo mandará imprimir e distribuir. Para quê? Para que todos tomem conhecimento da lei orgânica que regerá o município. O município também está autorizado a manter uma consultoria jurídica especializada, mediante contratação de advogados de notável saber jurídico na área de direito constitucional administrativo municipal brasileiro, a fim de melhor cumprir e fazer cumprir no município todas as garantias asseguradas na Constituição Federal, Estadual e lei orgânica. O excesso de despesa com o pessoal de ativo e inativo do município, em relação aos limites fixados no artigo 131 desta lei, será apurado em 120 dias de promulgação, e depois ser reduzido à ordem de 5% a cada ano, até chegar ao limite estipulado na lei orgânica. Esse aqui foi a lei orgânica. Queria falar um pouquinho sobre mim. Eu sou, como vocês, também estudante de concurso. Já fiz alguns, passei, estou esperando minha convocação. Enquanto eu estou esperando minha convocação, sigo estudando para outros. E vi que trabalhando aqui, explicando, montando questões, e verificando se a resposta está correta, verificando na lei, construindo essas questões, acompanhando as bancas, ajuda também ao meu conhecimento, ajuda também ao meu tempo de estudo. Então, sim, é bem simples o que tem feito, mas espero ajudar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no comentário, vou tentar ajudar. Tá? Eu fiz uma apostila que tem 50 questões, um simulado com 50 questões, todo baseado na lei, ele aborda toda a lei. Eu procurei pegar os principais artigos para inserir ali as perguntas mais comuns da banca e adaptar a formulação da banca para que vocês possam ter um pouquinho de noção da dificuldade
e também ajudar vocês a assimilar um pouquinho do que é a lei orgânica do município. Então, agradeço quem esteve comigo até agora. Espero conseguir, dentro dos próximos dias, também publicar o Estatuto dos Servidores e também montar para vocês e colocar à disposição um simulado com as questões do Estatuto do Servidor. Agradeço de verdade e o que eu puder ajudar, coloca nos comentários que eu vou procurar responder vocês. Tá bom? E foco no foco, vamos estudar, gente!